TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Com enorme prazer, acrescento essa saudação. Graça e paz sejam-lhes multiplicadas. Sugiro que com todas as suas limitações, aliás, as nossas limitações, o uso de máscara e outras coisas mais, protocolos da Secretaria de Saúde, mas que você use toda a sua criatividade para dizer a essas pessoas que estão à sua volta o quanto elas são importantes e o quanto você está satisfeito em tê-las aqui perto de você. Proceda. Obrigado. Pedir para você se sentar um pouquinho. Eu estou aqui ocupando o púlpito da casa, essa tribuna, e este lugar é ocupado por santos servos de Deus. Eu prometo a vocês que eu vou dar tudo de mim, a fim de servi-los da melhor maneira possível. A palavra de Deus é viva, e além de viva, ela é eficaz. E além de viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E além de viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, a palavra de Deus divide entre alma e espírito, coisa que a psicologia, a psicanálise ainda não consegue fazer. A palavra de Deus discerne, separa entre pensamentos e intenções do coração. Eu não estou filosofando. A carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz exatamente isso que eu acabei de pronunciar. Eu leio livros, sempre estou lendo, mas nada é igual à palavra de Deus. E o melhor do que ler, estudar, é praticar a palavra de Deus. Jesus terminou o seu famoso sermão da montanha, que Mateus relata a partir do capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Ele termina o sermão da montanha da seguinte maneira: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, vou assemelhá-lo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E correram rios e sopraram ventos que com ímpeto bateram contra aquela casa. Mas ela ali permaneceu porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, agora eu vou acrescentar, vou assemelhá-lo a um homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E correram rios e sopraram ventos que com ímpeto bateram contra ela, e grande foi a sua ruína, porque ela estava edificada sobre a areia. A grande sacada, a grande tônica do cristianismo é a prática da palavra de Deus. Hoje quero partilhar com vocês, dentro de um tema no mínimo inusitado. Eu quero falar da academia, mas a academia do perdão. Há alguns dias, alguns meses, anos, quem sabe, eu estava lá na empresa, um sábado, eu estava com muito trabalho para fazer, muita coisa para organizar, mas chegou lá um irmão muito querido, de muitos anos, e ele me convidou a fazer uma visita para o seu cunhado que estava muito mal. Eu confesso que naquele momento eu me hesitei um pouco e disse: puxa, eu tenho tanto serviço para fazer. Mas de repente eu falei: eu preciso ir, eu preciso atender isso. E saí com aquele irmão e fomos até
um bairro aqui da nossa cidade, a Vila Pisa. E chegamos à casa daquele moço ainda, um pouco mais de 30 anos, 35 anos. Mas eu confesso que eu fiquei perplexo ao ouvir aquele moço. Ele estava com a barriga enorme, os pés inchados. E além de tudo, os pés tinham fissuras. E por essas fissuras vertiam água, uma água amarelada. E afinal de contas ele estava todo amarelo. Os olhos, o fundo dos olhos, essa parte branca, amarela. Eu logo pensei, esse rapaz está com cirrose hepática. Eu acho que ele é alcoólatra. Bem, eu percebi que ele ia morrer logo. Mas, imediatamente peguei a palavra de Deus. Eu havia levado a minha Bíblia. Eu li a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 17, quando Jesus diz que os sinais seguem os que creem. São 5 sinais patentes que seguem os que creem. Em meu nome, vocês repelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano, e imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. O texto de Marcos diz que Jesus, depois de ter dado essas instruções, ele subiu aos céus. Mas os discípulos foram por toda a terra pregando a palavra de Deus. Só que tem um detalhe, diz o texto que Jesus cooperava com eles, com os sinais que se seguiam. Após ler esse texto, ali naquela manhã, eu percebi que o ambiente foi tomado pela presença do Espírito de Deus, que inspirou a própria escrita da Bíblia. O ambiente foi tomado por esse doce ente querido, Espírito Santo. Abri meu frasco de óleo, e eu costumo dizer que quando um profeta abre o seu frasco de óleo, não é para o trivial, não é para o corriqueiro, mas sempre tem alguma coisa inédita que vai acontecer quando um profeta abre o seu frasco de óleo. Abri meu frasco de óleo e ungi aquele homem, dos pés à cabeça. Ungi aquelas fissuras vertendo água, os braços, aquela barriga enorme. Ungi a testa daquele moço, e nós oramos em nome de Jesus. Fui para casa, voltei para a empresa e trabalhei lá mais umas 3 horas. E naquela ocasião, 3 meses depois, eu recebi um e-mail da sobrinha dele, a Sara. E falando de um outro assunto, nem lembro direito qual era o assunto, mas quando ela me mandou o e-mail, eu lembrei-me do tio dela, o Marcos. E comentei no e-mail e perguntei do Marcos. Eu disse: Sara, como vai o seu tio Marcos? E ela me respondeu: se você ver o tio Marcos, você não vai acreditar. O tio Marcos está curado, está sarado, está trabalhando. O tio Marcos é outra pessoa, você não vai reconhecer o tio Marcos. Amém. Glória a Deus mesmo. Gostei de você, você é pentecostal. Uns 4 meses depois, cheguei à minha casa. Eu tenho 2 filhas, as 2 já são casadas, e a mais velha já nos deu um netinho, o Arthurzinho, que eu chamo carinhosamente de Pi. E eu cheguei, e elas estavam com um secador de cabelo na mão. E as 2, no uníssono, disseram: pai, o secador não funciona. E mulher sem secador de cabelo é uma complicação danada. Eu, como sou tendente a consertar coisas, eu fiz um teste no cabo, passou energia. Fiz um teste no motorzinho, também tinha energia. Fiz um teste na chave do equipamento, também tinha energia. Eu disse: puxa, deve ser o carvãozinho, deve ser a resistência. E pensei assim: eu vou até a elétrica Gilmar, vou levar para testar e ver a pecinha, e vou comprar para consertar isso.
Eu fui com o carro da minha esposa. Quando eu fui parar na porta dessa loja, ao lado uma farmácia, eu percebi que eu ia interromper o estacionamento da farmácia, coisa que eu não quis fazer. Eu falei, de repente vi uma pessoa doente querendo tomar uma injeção, eu vou atrapalhar. Eu fui um pouquinho para frente, e quando eu fui um pouquinho para frente, encostou um carro branco, Gol, e desceu o rapaz do lado do acompanhante, bravo, esbravejando, 2 rapazes, e esse desceu bravo, e me olhou e disse: você não olha no retrovisor do seu carro quando você está dando ré? Eu sinceramente não gostei do jeito que ele falou comigo, e fui irônico com ele. Eu disse: bom, você está querendo me ensinar a dirigir carro, é isso? E eu dirijo desde garoto. Difícil fazer uma coisa errada no trânsito, mas acontece, todo mundo erra. E eu fiquei bravo com ele também, e entramos para dentro daquela loja. Sinceramente foi um clima esquisito. Eu fiquei olhando no rapaz, um cara de calça jeans, uma bota tipo salto carrapeta, um salto alto, um cinto de cowboy, uma camisa de xadrez. Eu pensei, esse cara, se ele vier para cima de mim, eu vou me defender também, porque o clima ficou esquisito. Eu fiquei olhando nele e falei, rapaz, ele é do meu tamanho, mas se ele vier, eu vou me defender, eu não vou apanhar dele. Mas de repente eu olhei para aquele moço, e você sabe que eu resolvi praticar a Bíblia naquele momento. E eu pensei assim, eu vou fazer o que a Bíblia me manda fazer. Eu fui bem pertinho daquele rapaz, olhei nos olhos dele e disse assim: moço, eu não sei o que eu fiz de errado, eu não sei se eu te fechei, o que foi, mas você me perdoa? Ele olhou nos meus olhos e disse assim, firmemente e espantado, ele disse: você é o pastor que me ressuscitou? Eu disse: você é o Marcos? Sim, sou eu. Aí nós nos abraçamos e ninguém entendeu mais nada, absolutamente nada. Enquanto eu mantive a postura de arrogância também, e ele do lado dele, arrogante que estava, nervoso, parece que tinha uma cortina que vedava-me dele, que interrompia-nos o reconhecimento. Depois que eu resolvi praticar o que a Bíblia diz e pedir perdão a ele, eu tive a oportunidade de reencontrar aquele moço que eu vi de barriga enorme, com os olhos amarelos, quase que morto, e eu descobri por que ele tinha ficado daquele jeito, briguento que ele era. Ele foi aqui para a região de Minas Gerais, a região de Guaxupé, foi lá num boteco, bebeu todas, e ficou brigando com as pessoas. Pegaram num 5, 6, deram uma coça grande nele, jogaram no meio do mato lá para ser picado de formiga e morrer. Acharam ele quase morto e trouxeram-no para nossa cidade a fim de que ele ficasse perto da família e morresse em paz. Foi quando eu o conheci. O que eu vou partilhar com você hoje é uma questão de prática, é uma questão de observação à palavra de Deus. Você pode abrir sua Bíblia? Mateus, capítulo 18. Eu começo pelo verso de número 23 e vou até o 35. Mateus, capítulo 18, versos de 23 a 35. É um texto relativamente longo, mas faço questão de lê-lo. Portanto, o reino do céu é semelhante a um certo rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com o que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e tudo te pagarei. Então, movido de íntima compaixão, o senhor dos servos soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, esse servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele,
tomou-o pela garganta, dizendo: paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: tem paciência comigo, e te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando, disse-lhe: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do seu conservo, como eu também tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as suas ofensas do seu irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Ok? Deixa eu acertar meu equipamento aqui. A minha cardiologista, doutora Fabiana Fumagalli, me aconselhou há alguns anos isso, a procurar um personal trainer e fazer exercício na academia, com os braços, com as pernas, exercitar músculos e nervos. Eu confesso aos irmãos que eu não sou muito fã de academia, mas obedecendo uma ordem médica, eu fui a uma academia e o personal começou a me treinar. Então treinamos os braços, um peso pequenininho. Depois ele treinou minhas pernas, um peso pequeno. E eu continuei. E eu percebi que depois de 2 ou 3 meses, os pesos eram muito maiores. E eu conseguia movimentar a máquina, quer dizer, os meus braços com aqueles pesos enormes. Eu cheguei ao ápice de ir até o último peso de uma máquina, quando estava treinando o meu tórax. 72 quilos de peso eu erguia fazendo flexão com os braços. Perdoar é mais ou menos começar a treinar. Eu espero que o Espírito de Deus trate intimamente o seu coração. Eu espero que o Espírito de Deus restaure intimamente o seu ser, e que hoje toda essa angústia por não conseguir liberar perdão genuíno a alguém fique aqui, e que você vá embora para sua casa completamente livre desse recalque, desse peso, dessa angústia de não conseguir liberar perdão. Eu comecei com pesos bem leves, e sem que eu percebesse, eu fui até o último peso da máquina. Eu estava forte, com os braços fortes, com as pernas fortes, mas o personal foi devagar, dia por dia, tempo por tempo, etapa por etapa, até que eu consegui ir ao máximo do que eu conseguia. A primeira etapa do perdão é decidir perdoar. Fale bem alto. Primeira etapa, decidir. Eu acho que você pode ser melhor. Primeira etapa, decidir. Diga. A primeira etapa para o perdão é decidir perdoar. Sim, é uma decisão como qualquer outra decisão que se tem que tomar na vida. Eu não acredito em vida kit pronto.
Eu não acredito em vida pacote pronto. 98 pontos percentuais na nossa vida nós escolhemos, nós decidimos, nós optamos. Então a primeira etapa é decidir. Eu estou decidindo, eu estou resolvendo, eu estou escolhendo perdoar. A tomada de decisão irá fortalecer o segundo passo, que nos levará à prática dos primeiros afrouxamentos das nossas resistências. Porque trauma, porque desilusão, porque engano, porque quebra de confiança, tudo isso cria resistência. Na prática, na academia, é quando começa o treinamento levantando os primeiros pesos, orientado pelo personal. Para não se causar lesão maior, o primeiro passo na decisão do perdão, quem sabe, é um olá. Depois de meses, anos, quem sabe uma ligação, uma mensagem de áudio pelo WhatsApp, ou mesmo de texto, um e-mail. Começa então os primeiros afrouxamentos depois da tomada da decisão. É o primeiro passo depois de muito esforço, que irá diminuindo a distância, encurtando a distância entre eu e a pessoa, entre você e a pessoa envolvida, dando a oportunidade à outra parte. À medida que se vão vencendo os primeiros passos, passa-se para o segundo, aumentando as possibilidades de uma aproximação maior, ainda que não exista o contato físico. É importante respeitar cada passo. Proporcionalidade. A linguagem da parábola nos aponta para um grande perdão liberado. O senhor em questão deveria receber 10.000 talentos. 10.000 talentos. Para os babilônicos, hebreus e sumérios, um talento equivalia a 3.600 ciclos. Se você levar em consideração que cada ciclo são 12 gramas, se você multiplicar isso, você vai achar o peso de um talento, são 43 quilos. E se você fizer uma conta mais aguçada, você vai encontrar aqui, este número transportado para toneladas, chega a 430 toneladas, ou seja, 430.000 quilos. Se pensarmos em ouro, devemos considerar 300 mil reais o quilo. Sendo assim, se torna uma dívida impagável. No entanto, a dívida do conservo, o que devia também, que não recebeu perdão, chega a 100 dinheiros, isso quer dizer 13.000 reais. A grande sacada é a diferença entre as dívidas e a maneira com que cada um lidou com essas dívidas. A primeira dívida, impagável, 430 toneladas de ouro, e a segunda, 13.000 reais, a diferença é muito grande. O pagamento da dívida. Ninguém, absolutamente ninguém, tem a condição de pagar essa dívida número 1. Essa dívida número 1 foi colocada na nossa conta. A dívida é nossa. Nós temos as mais terríveis transgressões que nos acompanham, até que encontramos Jesus. E Jesus nos perdoa de toda e qualquer transgressão, até a transgressão do mais vil pecador. A única maneira encontrada por Deus para quitar o débito do ser humano foi sacrificando o seu Filho Jesus na forma de pagamento. Quando a nossa escrita de dívida foi paga, menciono aqui para você a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso número 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. 430.000 toneladas de ouro, uma dívida
impagável, uma dívida que não havia como se pagar. 430 mil quilos de ouro. E a pergunta vem: eu posso perder o céu por não conseguir liberar perdão a alguém? Pode. Calvinismo à parte, porque Calvino, um dos reformadores, foi defensor da doutrina da predestinação. Eu respeito muito ele, Lutero, Zwingli e outros reformadores, mas ele defendeu isso. Calvinismo à parte, é muito difícil alguém perder a salvação, porque a graça é maior do que tudo, mas é possível perder a salvação. E aqui está um dos motivos que a Bíblia nos apresenta: indignado seu Senhor, Mateus 18, 34 e 35, indignado o seu Senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Se alguém me pergunta, eu posso perder o direito de eternidade que a graça me conferiu, que o sangue de Jesus me proporcionou, eu posso perder isso? Pode. Com base nessa leitura, com base nesse contexto da palavra de Deus, perde-se sim, sim pode. O contexto e a finalização da parábola nos mostra isso. Quando eu perdoo, tenho que esquecer? A pergunta é essa. Não obrigatoriamente, não necessariamente, mas não vai doer mais. Tenho que retornar à relação, isso é você que decide, mas perdoar, sim. Eu posso começar uma oração aqui que o próprio Jesus ensinou e vocês continuam? Pode ser? Sim ou não? Posso ou não posso? Ok, quem concorda que eu comece uma oração aqui, levante a mão. Eu começo, vocês continuam, certo? Pai nosso que estás nos céus. Pare por aí. Quem ensinou esse modelo de oração foi o próprio Jesus, porque João o Batista ensinava os seus discípulos a orarem, e os discípulos de Jesus o cobraram acerca dele ensinar também. Então Jesus falou: vocês querem aprender a orar, uma oração com eficácia? Sim, e ele ensinou essa oração aí. Cada ponto dessa oração tem um pivô de sustentabilidade para a doutrina cristã. Cada ponto dessa oração nos ensina relacionamento, nos ensina atitudes. Você viu onde você parou? Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo também os meus devedores. Nesse parágrafo da oração do Pai Nosso, nós encontramos a forma condicional: eu perdoo porque eu também preciso ser perdoado. Não faz muito tempo, um casal de irmãos, eles me procuraram, já moços, e eles começaram a contar uma história, e eu fiquei perplexo. Eles disseram que o pai era alcoólatra, e bebia muito, e o pai amaldiçoava os dois. Ele dizia para o menino: eu ainda vou ver você na rua, eu ainda vou ver você homossexual. E ele dizia para a menina: eu ainda vou ver você prostituta, eu ainda vou ver você dona de bordel. E amaldiçoava as crianças. E pior do que isso, eles me contaram que o pai, desculpe pela grosseria, fazia sexo oral com as crianças. Eu fiquei muito perplexo e muito abalado com isso. Mas eu orei com aquelas duas pessoas, já moços. Você quer saber de uma coisa? Hoje o pai deste casal de irmãos, ele é convertido. Jesus o libertou da bebida alcoólica.
o libertou daquela perversão. E por mais que eu tenha sentido ódio naquele momento e raiva de querer pegar esse cara e destroncar o pescoço dele, eu sei que a graça de Deus é maior do que a minha raiva, é maior do que os meus traumas. A graça de Deus é maior do que os traumas das crianças. Foram lesados? Foram traumatizados? Foram. Mas hoje esse homem é convertido. Jesus entrou na vida dele. E eu sei que se eu perguntar a alguém aqui, não, isso daí não tem perdão. Tem perdão. A dívida que nós tínhamos era impagável. 430 mil toneladas de ouro. E Jesus tirou isso da nossa dívida. Ele pagou a conta. Ele tirou isso da nossa existência. E às vezes nós temos dificuldade de perdoar uma coisa besta, uma palavra maldita, uma palavra mal falada. Nós temos dificuldade de liberar perdão para uma pessoa que é igual a nós, que precisa também de misericórdia. Essa parábola de Mateus deixa claro que a dívida impagável foi perdoada, e aquela que era possível perdoar não foi perdoada. E finalmente o dono, esse senhor, esse rei, liberalmente ele toma uma decisão também de punir a pessoa que não quis perdoar uma dívida pequena. Se você ler o livro do Gênesis, depois do capítulo 30, você vai ler sobre o encontro de Esaú e Jacó. 20 anos que Esaú armazenou dentro de si o desejo de matar seu irmão. Guerreiro que era, quantas vezes ele pensou em flechar o irmão, lancetar o irmão. Mas quando eles se encontraram, o Espírito de Deus trabalhou no coração daqueles irmãos, e eles se abraçaram e beijaram-se. E Jacó disse: quando eu vi o seu rosto, eu vi como se fosse o rosto do próprio Deus. Você sabe que eu fui criado numa família de pessoas muito simples. O meu pai era um artesão, não vivia do artesanato, era um artista, mas não vivia disso. Meu pai plantou roças e trabalhou aqui na cidade em empresas. Mas a cultura da nossa família, que eu sou mineiro, a cultura da nossa casa é que os irmãos mais velhos cuidassem dos mais novos, e tinha autoridade até para bater. E o meu irmão mais velho bateu muito em nós. Nossa casa era de vermelhão. Você lembra disso? Quantos de vocês lembram desse tipo de piso? Eles passavam a massa, e era coisa muito simples, jogavam um pó vermelho e vinha alisando com a pá de pedreiro, ou então com uma desempenadeira de aço, e fazia aquele piso vermelhinho. Nossa casa era de vermelhão. E minha mãe, nós somos 5 irmãos, mais o meu pai. Minha mãe ainda acudiu o meu tio, que teve um problema no casamento, era muita gente ali. E meu irmão, aos sábados, limpava a casa para minha mãe, e depois escovava aquele vermelhão com escovão, e passava um pano para polir, depois usava uma cerinha vermelha cardeal, que dava o trato final. E o menino jogava futebol, e entrava para dentro para tomar água. E quando eu entrava, o pote de água ficava exatamente na cozinha que ele tinha limpado. Imagine, eu ia tomar água e saia marcando o piso que ele havia terminado com a cera cardeal. Eu saía dali, ele me chutando e me dando tapa na cabeça, e dava soco também. Eu apanhei muitas vezes assim. E minha mãe era muito rude também. Eu tinha dificuldade de amar minha mãe. Eu amava o meu pai, eu era apaixonado pelo meu pai, mas eu tinha dificuldade de amar minha mãe. Eu não entendia minha mãe, ela era muito cruel com a gente, ela batia muito. Quando eu conheci Jesus, eu consegui entender minha mãe. Eu amei minha mãe profundamente, e foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. E o meu irmão, um dia depois dele me bater e me chutar, tinha um degrau que dava acesso à calçada da nossa casa, uma casa muito simples, de meia água, 4 cômodos. Ele me jogou lá fora, depois de ter me chutado. Eu olhei para ele, eu deveria ter uns 11 anos, eu disse: você é homem, e eu sou um menino, mas eu também vou ser homem, eu vou ficar forte, e o dia que eu tiver braços fortes, força física,
eu vou te pegar. Esse meu irmão também hoje é pastor na Igreja Assembleia de Deus. Eu também o ganhei para Jesus e comecei a amá-lo muito, mas durante muito tempo eu armazenei raiva, ódio dele por bater tanto na gente. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. É como um monte de Hermon. Ali o Senhor ordena as bênçãos e a vida para sempre. O Salmo 133. Eu sugiro que façamos a nossa inscrição na Academia do Espírito Santo. E Ele, como nosso personal trainer, vai nos treinar todos os dias para que vivamos intensamente a palavra de Deus e consigamos liberar perdão às pessoas que nos fragilizaram, às pessoas que nos maltrataram, às pessoas que nos causaram trauma, de perto ou de longe, porque essa é a vontade de Deus. O Espírito de Deus nos ajudará nos primeiros exercícios, e isso nos dará condições de darmos os primeiros passos. E nos lembremos que o primeiro passo é decidir perdoar. Você pode ficar de pé um pouquinho? Você pode fechar seus olhos? Pode erguer o som um pouquinho do seu piano? Eu quero muito que você pense sobre esse assunto. Feche os seus olhos. Quantas feridas, quantos traumas, quantas lágrimas, quantas noites, quantos desesperos. Mas hoje, o Espírito do Senhor te trouxe aqui, e você está sendo tratado por aquele que conhece tudo de emoções, tudo de psicologia, tudo de trauma, tudo de sentimentos. Pense sobre o assunto. Para a sua saúde mental e emocional, você vai ter que decidir a dar o primeiro passo. E o primeiro passo é escolher perdoar. Pastor, eu não consigo. Consegue. O Espírito Santo começará a te treinar com os pesos mais leves e fará você transitar até você conseguir, na sua força, na força que Ele te proporcionará, você conseguirá fazer o que a palavra de Deus te ensina. Permaneça com seus olhos fechados, por favor. Eu quero orar por todas as pessoas, todos os irmãos, e você que me vê de qualquer parte do Brasil ou de qualquer parte do planeta. Eu quero orar com você também. Eu quero orar por você que ainda tem uma ferida que não foi sarada, porque você foi vítima de abuso ou foi vítima de agressões, uma ferida que ainda dói. Eu quero orar com você e peço em nome de Jesus para você levantar a sua mão e dizer: pastor, eu preciso de cura nesse sentido. Só levante a sua mão, eu quero orar com você. Você que levantou sua mão,
Você pode vir até aqui, eu quero orar com você. Venha, venha. Esse momento é um momento muito importante na sua vida. É um momento de cura. Você pode caminhar até aqui? Eu estou olhando alguns de vocês e percebo que vocês estão chorando, que vocês estão emocionados. Você vai deixar esse peso aqui hoje, combinado? Você vai deixar isso daqui. Você vai fazer uma barganha de fardo. Você vai deixar o seu pesado aqui com Jesus, e Jesus vai dar o dele para você que é leve. Você vai aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Quantos de vocês aqui querem profetizar sobre essas vidas? Quantos de vocês aqui na qualidade de igreja querem estender as suas mãos? Quantos de vocês querem invocar o nome de Jesus a fim de que essas pessoas queridas sejam tratadas e curadas de uma vez por todas, e que elas saiam daqui livres desse trauma, desse recalque, desse peso, dessa angústia que tira realmente a saúde emocional, que faz com que essas pessoas vivam mal consigo próprias? André, dá para cantar uma canção? Cante. TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.